Olá, minhas queridas e meus queridos, como estão? Tudo bem? Olha aqui, eu mais uma vez com vocês. Que alegria, que satisfação. Mais uma vez para compartilhar um pouco mais desse livro maravilhoso, o livro dos Provérbios de Salomão. Que coisa bonita, não é? Você que já está dando continuidade a esses assuntos, todos eles ligados a este livro, certamente deve estar também tão empolgado quanto eu. Talvez até mais, né? Por que não? Mas essa empolgação certamente também vem por conta da inspiração do Espírito Santo. Nós cremos nisso, que o Espírito Santo é que nos conduz, não é verdade? Pois bem, hoje, dando continuidade àquela série bonita, vamos falar do quê? De disciplina e a maturidade do cristão, tá bem? Então, quando nós falamos em disciplina, eu pergunto a você, você pode me dizer o que é disciplina? O que é que nós entendemos por disciplina? Ah, quanta coisa, não? Então, vamos batalhar hoje, tá bom? Eu espero que você também se empolgue como eu estou empolgado para podermos tratar desse assunto. É um assunto delicado, mas eu penso que um pouco diferente daqueles anteriores que nós tratamos, ele é menos complicado, né? Ele é muito delicado, mas é menos complicado. Agora, precisamos organizar e verificar onde chegaremos com esse conceito de disciplina. Mas, antes de continuarmos, vamos orar a Deus? Então, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, que alegria podermos dar continuidade a esse estudo tão bonito, uma parte da Tua Santa Palavra que nos foi colocada desde há tanto tempo, Senhor, mas nós estamos aqui recebendo-a novamente para que possamos aprender cada vez mais e nos conduzirmos segundo a Tua vontade. Guarda-nos, Senhor, nesse momento, nesse tempo de estudo, orienta-nos, abra os nossos corações e mentes para que possamos assimilar todo este conteúdo e praticá-lo segundo a Tua santa vontade. Fica conosco, com todos os nossos queridos e queridas que estão participando desta reflexão e que tudo seja feito segundo a Tua vontade para a Tua honra e glória. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus queridos e minhas queridas. Muito bem, olha, eu quero fazer um desafio aqui para você que está participando dessa nossa reflexão. E eu vou ser bastante arrojado. Vamos ler juntos esse versículo que aparece no quadro para que você reflita junto comigo. Ele foi extraído lá da segunda carta a Timóteo, é o versículo de número 16 do 3º capítulo. Olha o que diz essa palavra para nós, para o nosso coração. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você crê nisso? Se você não crê nisso, tudo que nós vamos falar daqui para frente não serve para nada. Está vendo? Falei que é uma provocação. Nós devemos estar convictos disso, meu irmão e minha irmã. Ou nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus, primeiramente, toda ela é inspirada por Deus, ela não é uma escritura humana, é uma escritura de Deus, que foi passado por meio de pessoas, obviamente. Mas a palavra não é nossa, não é de pessoas, não é do ser humano, é de Deus. Você crê nisso? E que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça? Bom, então, se você crê nisso convictamente, vamos prosseguir, porque grandes emoções nos aguardam nesse tempo de reflexão. Nós vamos iniciar essa reflexão de hoje com duas leituras. Eu as farei, de certo modo, rápido, mas você já
me conhece, se você tem alguma dificuldade para acompanhar essa leitura, não se preocupe. Depois que eu terminar a leitura, você pausa a aula e faça a leitura lentamente e depois prossiga, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer a primeira leitura. A primeira leitura está lá no livro de Provérbios, capítulo 26, dos versículos 17 a 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana ao seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Palavra do Senhor no livro de Provérbios. Agora nós temos outra leitura, também importante, na carta aos Hebreus, capítulo 12, do 4º versículo ao versículo de número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Palavra do Senhor. Amém? Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Muita coisa, não é? Mas eu vou repetir aquela pergunta. Disciplina. O que é disciplina? E qual é sua importância? Qual é a importância da disciplina? Bom, primeiramente eu quero lembrar a vocês que a palavra disciplina é uma palavra de origem latina e ela indica a atividade do discípulo. Opa! Ser disciplinado é ser um bom discípulo. Se somos discípulos de Deus, ser bem disciplinado significa que nós estamos sob a disciplina de Deus. Portanto, disciplina remete ao significado de obediência, aprendizagem e educação. Tá bem? Então, aí é o significado da palavra. Mas nós, como bons cristãos, temos que refletir bastante sobre o conceito. Vocês que já me conhecem sabem que eu sou muito apegado a isto. Eu prezo o conceito. As memorizações são importantes, mas muito mais que as memorizações, os conceitos é que prevalecem. Então, olha, eu quero que vocês reflitam sobre uma frase que tem quase 2.500 anos, 2.400 anos aproximadamente. Ela foi dita pelo pensador grego, filósofo Aristóteles de Estagira. Aristóteles disse certa vez: através da disciplina vem a liberdade.
Nossa, parece que não é verdade, mas pense um pouquinho. Com a disciplina vem a liberdade. Nós temos uma palavra muito bonita de um pastor norte-americano, pastor jovem ainda, Nathan Whiteley. Ele disse o seguinte: a dor da disciplina é muito menos significativa do que a dor do arrependimento. Olha, pegou pesado, não é verdade? E reflitam agora sobre este provérbio. É o primeiro provérbio do capítulo 12. Diz o seguinte: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Olha, veja que este provérbio consegue juntar o pensamento aristotélico com o pensamento desse pastor Nathan Whiteley, não é verdade? Então, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Nós devemos amar a disciplina, porque assim estaremos amando o conhecimento. Mas aquele que aborrece a repreensão, quer dizer, quando nós nos incomodamos com uma repreensão, nós estamos agindo como estúpidos. Tá bem, meus irmãos? Então, vamos refletir um pouquinho sobre a importância da disciplina. Quando nós falamos em disciplina, nós estamos falando em quê? Em aprendizado. Em aprendizado para fazer o quê com esse aprendizado? Muitas coisas, muitas coisas. Comecemos, por exemplo, com a organização. A pessoa disciplinada é uma pessoa organizada, gosta de trabalhar com as coisas em ordem, sejam elas no âmbito da família, no âmbito da sociedade, no âmbito profissional, no âmbito da igreja, no âmbito espiritual. A pessoa disciplinada é organizada, porque ela aprende. E quem aprende, realmente assimila. E assimilando, ele pratica. Então, a pessoa disciplinada, ela também é obediente. Ela sabe a quem deve se dirigir, como se dirigir, quando deve se calar, quando deve falar, enfim. A pessoa disciplinada é obediente. A pessoa disciplinada é ética. Nós falamos sobre ética, lembra? Não faz muito tempo. E a ética é muito importante porque a ética é o quê? É um conjunto de princípios e valores que se pauta aonde? Nas tradições, na formação do sujeito. Então, o sujeito que é disciplinado, ele é ético. O sujeito que é disciplinado, ele é um sujeito que preza a moral. O sujeito que é disciplinado, ele preza os bons costumes, os hábitos da sua cultura, ele tem controle, ele é temperante. Vejam, quantas qualidades advêm da disciplina, meus irmãos e minhas irmãs. A disciplina é importante na nossa vida. Sem disciplina, nós somos, aleatórios, nós somos acaso, nós fazemos as coisas de forma impensada, improvisada. Nós saímos de casa para o trabalho, para a escola, sei lá para onde, sem nenhuma direção pré-estabelecida, não estamos sendo obedientes. Devemos planejar o nosso dia, sermos obedientes a esse plano. Se for necessário, replanejemos, mas sempre disciplinados. Ah, quanta coisa, né? Pois é, minhas queridas e meus queridos, falar de disciplina não é fácil, né? Pois bem, quais são os efeitos da disciplina? Vamos pensar um pouquinho? Nós já falamos das qualidades, né? Então, pense um pouquinho. Quando nós falamos em disciplina, a pessoa disciplinada, com todas essas características que nós abordamos agora há pouco, nós vamos dividir os efeitos da disciplina, tanto na vida social, no nosso dia a dia, no âmbito da família, do trabalho, da escola, do lazer, não é? E também na vida espiritual. Na vida espiritual. Quando nós somos disciplinados no âmbito da vida social, nós podemos dizer, o sujeito disciplinado, ele é honesto. Ele participa com a sua honestidade, preza a honestidade, cobra a honestidade e interage
pensando em honestidade. A pessoa disciplinada na vida social, ela tem respeito pelas pessoas. Vejam, nem sempre nós concordamos com as atitudes das pessoas. Claro, nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa formação, mas mesmo na discórdia, respeitemos aquilo que está ocorrendo. É bíblico, nós temos claro na palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu sei que nem tudo nos convém, mas é lícito, então respeitemos. Quanta coisa que a gente não concorda, mas devemos respeitar. Uma pessoa que é disciplinada, ela é pontual, não chega atrasado, não faz hora, não fica deixando as coisas para depois, não é? A pontualidade é uma das características da pessoa disciplinada. E quando eu digo pontualidade, não é só no trabalho, na escola, na igreja. A pontualidade é com o pagamento dos tributos, a pontualidade é com os encontros com os amigos, a pontualidade é com os seus compromissos. Pontualidade, portanto, é muito, muito. Tá bem, meu querido? Então, a pessoa que é disciplinada, ela é comprometida, ela respeita os compromissos, ela assume compromissos que pode cumprir e os cumpre. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós não somos disciplinados, nós acabamos assumindo compromissos que lá na frente eu não consigo atender, e aí eu fico numa situação difícil. Não, não é assim. Nós precisamos ser compromissados e, na hora do compromisso, devemos saber: é possível fazer isso? Ótimo. Então, eu assumo tal compromisso. Se não poderei atender a demanda, a solicitação, não tem problema. Peça desculpas, explique a sua situação. Eu não posso me comprometer. Por quê? Porque corro o risco de não atender. E isso é muito pior. A pessoa contará comigo e lá na frente não poderei atendê-lo. E também quando falamos em disciplina, minhas queridas e meus queridos, nós falamos nos deveres. Quais são os nossos deveres? Hoje tem uma moda, né? Porque eu tenho direito, Claro, nós temos muitos direitos, né? Você sabe que quando nós falamos que todo ser humano tem dignidade, significa o quê? Que ele tem merecimento. E se ele tem merecimento, ele tem direitos, ele merece respeito, ele merece que sejamos honestos, ele merece que sejamos pontuais, que sejamos comprometidos, tá certo? Tudo isso é importante, porque são direitos que nós temos, certamente, mas nós temos muitos deveres. E muitas vezes, por conta da busca dos direitos, nós nos esquecemos dos deveres. E lembremos-nos de que se eu tenho um dever em relação a outra pessoa, esta pessoa tem um direito em relação a mim. É recíproco. Tá claro? Então é muito importante que reflitamos sobre estes conceitos. Então, efeitos da disciplina na vida social: honestidade, respeito, pontualidade, compromisso e deveres. Tá bem? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos efeitos da disciplina na vida espiritual. A pessoa na vida espiritual, a pessoa disciplinada, que está comprometida com a igreja, que está comprometida com a palavra de Deus, ela preza a oração. A oração é a nossa forma mais simples de nos comunicarmos com Deus. Estejamos sempre em espírito de oração. Estar em oração não significa estar sempre com os olhos fechados. Aliás, se fosse assim, então nós, ao dormirmos, estaríamos orando. Eu não quero entrar nesses detalhes, não é? Eu quero pensar no seguinte: estar em espírito de oração é estar em constante contato com o Criador, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Inspirador, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade excelsa, a Trindade Santa. Nós precisamos estar continuamente comungando com o Senhor. E isto é oração. Cante, cante. Não precisa cantar em voz alta, cante, não é? Em silêncio. Parece
estranho, mas é isso mesmo. Cante na sua mente, passe o dia orando, conversando com as pessoas, pense em Deus. Conversar com Deus, estar ligado com Deus é orar. A pessoa disciplinada, ela faz a leitura bíblica não por obrigação, é por prazer. Senti falta de fazer a minha leitura de hoje, por que não a fiz? Por causa disso e disso? Que pena. Vamos retroceder, vamos disciplinar a nossa leitura. Quando fazemos a nossa leitura bíblica? Isto é disciplina espiritual, meu irmão e minha irmã. Por quê? Lembra-se o que nós falamos no comecinho da nossa fala? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que Deus fala conosco por meio de sua palavra, por meio da Bíblia. A pessoa disciplinada, sob o ponto de vista espiritual, ela ama. E é o amor verdadeiro, o amor ágape. Não é o amor de interesses, não é o amor do prazer físico, não é o amor da amizade. É o amor que vem de Deus. Este sim é o amor espiritual, é o amor ágape. A pessoa disciplinada na palavra, ela ama e ama de verdade. A pessoa disciplinada na igreja, ela tem os seus relacionamentos. E quando eu digo na igreja, não é estar dentro do templo apenas, meu irmão e minha irmã, é também estar no templo. Mas quando estamos na rua, quando estamos durante a semana, estamos em contato com a igreja, estamos em contato com os irmãos. Então, isso é relacionamento espiritual. Relacionamento entre irmãos, uma comunhão fraterna. Que coisa linda! Isso é disciplina. Nós estamos convictos dessa disciplina? Pois bem, então, com isso nós coroamos o quê? Uma vida na igreja, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que nos dá tranquilidade e prazer. Isso não significa que não tenhamos problemas na vida, temos. Isso também é Bíblia, o próprio Jesus nos disse, na vida tereis tribulações. Nós teremos sim, mas isso também nos reforça e fortalece a nossa fé. Então, minhas queridas e meus queridos, pensemos um pouco nesses efeitos da disciplina na vida espiritual, né? Então, oração, leitura bíblica, amor, relacionamentos e vida na igreja. Tá bem? Então, vamos juntar tudo isso e eu vou dar uma palavrinha mágica. Os efeitos da disciplina levam à maturidade. Maturidade. Pensamos nisso? Efeitos da disciplina, juntando tudo isso, é maturidade. A palavra maturidade quer dizer o quê? Estar maduro? Ah, tá bom, muito bem, mas é a mesma coisa, né? Maturidade é muito mais que isso. Maturidade, minha irmã, meu irmão, é equilíbrio. Uma pessoa madura é uma pessoa equilibrada. Maturidade é consciência, é ter consciência dos fatos, das coisas. Uma pessoa madura é uma pessoa consciente. A maturidade enseja responsabilidade. Uma pessoa madura, ela é responsável. Então, a maturidade é isso, equilíbrio, consciência e responsabilidade. Quando nós falamos em maturidade, queridos e queridas, nós falamos em comportamento. E muitas pessoas se referem à maturidade em relação à idade. Eu sei disso, claro. Quando nós falamos em maturidade do ser humano, nós estamos falando também do crescimento físico, do crescimento emocional. Então, nós não podemos exigir que uma criança, na sua tenra idade, tenha o mesmo discernimento que nós. Tá certo? Nós lembramos, por exemplo, do famoso psicólogo alemão Erik Erikson. Erik Erikson viveu de 1902 a 1994. Ele deixou uma obra muito, muito interessante sobre a evolução do desenvolvimento da pessoa humana. Como que a pessoa se desenvolve? E ele diz o seguinte, que o ser humano se desenvolve desde o instante em que é gerado no ventre da mamãe até o último instante de vida. Ou seja, nós estamos sempre nos desenvolvendo, nós estamos sempre nos disciplinando, nós estamos sempre aprendendo. Não importa a nossa idade, estamos sempre em aprendizagem.
E isso nos leva à maturidade. Sabe, ele deixou uma frase muito bonita, né? Sobre esse fato, mas ele traz o conceito de maturidade. Essa frase do desenvolvimento, lá do instante da fecundação, né? Da concepção até o último instante de vida, até quando nós nos despedimos aqui deste mundo e vamos para a eternidade. O Erickson, ele disse o seguinte, que a maturidade se caracteriza pela integridade do ego. Pegou pesado também, né? A maturidade se caracteriza pela integridade do ego. A pessoa olha para a sua vida e sente que teve um propósito, que viveu de forma significativa. Isso é maturidade. O que é que representa a maturidade, segundo Erik Erikson? A maturidade representa a reflexão. O homem reflete na sua vida, sobre o que já aconteceu com ele, com o que está acontecendo com ele, e ele avalia toda a sua trajetória de vida. Quando ele consegue fazer isso, é maturidade. Ele aceita os seus próprios erros e acertos. Aceita seus erros e acertos. Isso é maturidade. Tá certo? Então, quando nós avaliamos a nossa trajetória de vida, quando nós aceitamos os nossos erros, os nossos acertos, isso demonstra maturidade. E por fim, ele diz o seguinte: a pessoa madura, ela tem um senso de paz. Tem um senso de paz com o seu ciclo da vida. Gostoso, né? Bonito, que tranquilizante. E ele deixa uma sementinha para que nós, pessoas de maior idade principalmente, mas os mais jovens também, porque chegarão lá. Ele diz o seguinte, que a pessoa madura, ela tem conexão com as gerações futuras. Ele deseja deixar um legado. Ele deseja orientar os mais jovens. Isso é maturidade. Isso é resultado do que, meu irmão e minha irmã? Disciplina. Disciplina. Bonito, né? Pense nisso, pense nisso. Eu vou agora fazer o contrário. Falamos de maturidade e vamos falar um pouquinho da imaturidade, quando a pessoa não é madura, quando ela é imatura. Quais são os sinais da imaturidade? Me perdoe, vou pegar pesado também aqui. Sinais da imaturidade: fofoca. O fofoqueiro é uma pessoa imatura, não é uma pessoa disciplinada. Veja o que diz a palavra de Deus, que nós lemos agora há pouco, lá no início da nossa conversa. Provérbios 26, 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Esse é o fofoqueiro, gente. Imaturidade, sinal de imaturidade, enganação. A pessoa que gosta de enganar os outros. O que é que nós lemos agora há pouco? Vamos lá, voltar nos versículos 18 e 19. Como um louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz, fiz isso de brincadeira. Além de tudo é mentiroso, enganador, uma pessoa indisciplinada, imatura. A pessoa que é maledicente, que gosta de falar mal dos outros, fala mal, indisciplinado, imaturo. Olha lá no versículo 22 que nós lemos agora há pouco. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, esses sinais de imaturidade são terríveis. Vejam, a pessoa que é imatura, que não é disciplinada na palavra de Deus, ela é herege. Sim, é herege. A heresia é sinal da imaturidade. E nós lemos agora há pouco também, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se nós não cremos nisso,
nós estamos sendo hereges. É uma questão de observação na palavra de Deus. Cremos nisso. A pessoa que é indisciplinada, que é imatura, ela é leviana. Leviandade é uma característica da pessoa imatura. Veja lá o que está escrito no livro de Eclesiastes, no 5º capítulo, 2º versículo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Fale pouco, mas fale bem. Não seja leviano, não devo ser leviano. E para finalizar, teríamos muito tempo, que o tempo é curto, né, meus queridos? Mas vocabulário chulo. Gente, eu sou do tempo que crente não falava palavrão, agora é moda falar palavrão, que coisa é essa? Vocabulário chulo não é de cristão, não é de pessoa madura. Não é pessoa que realmente é disciplinada na palavra de Deus. Olha lá o que diz o Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Para que falar palavrão? Enriqueça seu vocabulário, fale bonito, seja agradável, seja simpático. Eu falo isso para mim também, eu não falo palavrão. Mas eu fico muito bravo quando vejo essas pessoas. Mas agora é assim nada, meus queridos. A palavra de Deus é eterna, ela é atemporal, isso vale sempre. Então não tem essa, crente não fala palavrão, tá certo? Ou não deveria falar, tá bem? Me perdoe aqui, eu estou sendo duro, né? Mas meus irmãos, minhas irmãs, eu quero concluir esse nosso encontro de hoje lembrando para você uma coisinha que é muito rico para nós. Eu vou deixar um trecho da palavra de Deus para você ler depois, tá? Provérbios, 4º capítulo, versículos de 1 a 10. Anote aí. Provérbios 4, versículos de 1 a 10. A conclusão é esta. O cristão que se deixa moldar pela palavra de Deus só tem a ganhar, pois como recompensa obterá uma vida de sabedoria e santidade, certeza de proteção divina e maturidade cristã nas provações. Que Deus nos ajude, que Deus a abençoe, que Deus o abençoe, que tenhamos sempre muita maturidade para a glória de Deus. Amém? Amém. Um forte abraço, que Deus nos proteja.